Será que tem ou não clima de revanche? Nós temos uma mentalidade que é vencer, que é estar concentrado, focado e objetivo, e o futebol passa por resultado. Tudo que acontece além disso não influencia, né? E hoje o Flamengo, sendo uma equipe vitoriosa e campeã, tem que saber se comportar nesse tipo de situação. Portanto, não tenho, e nós lá não temos nenhum tipo de rancor em relação a esse tipo de atitude. Como o Diego falou, ficou no passado, foi um momento ali do pós-jogo ali, na euforia. Claro que ali é feita uma brincadeira, mas não é uma coisa para ofender os nossos companheiros de trabalho, ofender o Flamengo, que é tão grande, né? Se der empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. 71 mil ingressos foram colocados à venda. A única reclamação foi o horário do jogo no próximo dia 16, 11 horas da manhã. É um domingo, o jogo vai ser às 11 horas da manhã. Olha, a umidade relativa do ar em Brasília é boa, não faz calor. Eu vim de Brasília ontem, eu passei essa noite em Brasília, eu vim em Brasília hoje de manhã, na verdade. E lá está chovendo bastante, mas a temperatura está bem elevada. E a tendência é que a chuva vá diminuindo. Chovendo, já ajuda um pouco. É que vai diminuindo, mas vai ser às 11 horas da manhã no domingo. Se não tiver muita chuva, vai ser uma temperatura bastante elevada. Se fosse nesse domingo, a previsão do tempo para esse domingo é de chuva. Entre 18 e 22 graus a temperatura, ótimo. 18 e 22? Oscilando pouco. O que vai acontecer lá no Centro-Oeste, gente? Mas 18, ó, 22, amanhã 19 a 27. A temperatura não está oscilando tanto, não. Não tá tão quente nesses dias lá, não. Ó. 19 a 25, então. Tá chovendo. Eu queria fazer dois comentários sobre Mas é nesse domingo, tá? O jogo é só no outro. Fique à vontade. Primeiro é o seguinte, dá parabéns à CBF por ter retomado a Supercopa, porque é uma ideia que nasceu em 89, que foi criada a Copa do Brasil. É o espelho do que acontece na Europa. Eu sou muito favorável, não só porque eu gosto de futebol europeu há 500 anos, mas é uma coisa lógica. Você cria uma Copa, como tem a Copa da Itália, a Copa do Rei, a Copa da Inglaterra, e você tem a Supercopa que reúne, abre a temporada no ano seguinte, o campeão nacional contra o campeão da Copa. Tem muita gente falando que a primeira edição, a Supercopa, nasceu, foi criada. Não, não foi. Ela está sendo retomada, porque ela teve duas edições. A mais famosa em 91 foi Corinthians e Flamengo. O Flamengo jogou um jogo no Morumbi, foi Flamengo e Corinthians, 1-0, gol do Neto. Teve uma decisão nacional, Corinthians e Flamengo, tinham 5 mil pessoas no Morumbi. Teve pouca visibilidade, pouco interesse, então ela acabou morrendo. Mas o Grêmio foi campeão, o Grêmio jogou contra o Vasco era campeão brasileiro de 89, o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 89, decidiram a primeira vez, o Grêmio foi campeão. Então o Grêmio tem um título da Supercopa e o Corinthians tem em cima do Flamengo também. Então essa é a terceira edição e era uma coisa óbvia, lógica, e ainda mais depois da Copa do Mundo, com esses estádios que são pouco aproveitados, arenas da Copa do Mundo. Isso eu acho importante. Isso é legal, você fazer esse jogo. Tudo bem que em Brasília o Flamengo, em qualquer lugar, ele não vai ser campo muito neutro, né? Vai ter muito mais Ele joga muito lá também, né? Joga muito lá, mas assim, é neutro, em tese, né? Talvez poderia ser feito como na Libertadores, né? Uma divisão, né? Para tal torcida ou não, mas é claro que um Flamengo Atlético Paranaense em Brasília vai ter muito mais flamenguista. Mas a ideia da competição é sensacional. E o Jorge Jesus, que é europeu e conhece muito bem Supercopa de Portugal, Supercopa de tudo lá, ele sabe da tradição e da lógica que tem esse torneio, que deveria abrir a temporada mesmo. O primeiro jogo do Brasil em 2020 devia ser Flamengo Atlético Paranaense. E depois já começar o Campeonato Brasileiro, ser o ano inteiro, começar em fevereiro e até novembro, dezembro. E os estaduais serem também ao longo do ano, faz ali algumas datas de meio de semana. Campeonato Brasileiro todo fim de semana, não é difícil você arrumar um pouco o calendário. Essa partida é tão especial, tão bacana, deveria ser a primeira do futebol profissional brasileiro no ano. Como é que você vê essa Supercopa, Sormani? Eu acho legal também. Pode, Rodrigo. Acho bem legal, essa é uma tradição europeia, que a gente está retomando aqui no Brasil. Poderia, de fato, ser o primeiro jogo da temporada, mas infelizmente aqui nós não temos pré-temporada, tempo de trabalho dos treinadores. Imagina, o cara chega, hoje, aqui uma semana está jogando. O Flamengo foi assim? Exatamente. Se você fosse o primeiro jogo da temporada, como é que ia fazer? O Flamengo ia jogar com o time reserva. Então, a gente deveria ter aqui no Brasil uma pré-temporada, férias, uma pré-temporada de 30 dias,
alguns amistosos, né, jogos treinos, essas coisas, e depois o jogo abrindo a pré-temporada, meados de fevereiro. Mas não é assim que acontece. Então o que acontece? Você abre com os estaduais, vai fazendo um joguinho aqui, um joguinho ali para dar condição de ritmo de jogo para o seu time e depois você pega esse jogo importante. Acho muito legal mesmo, muito legal. Entendo que deveria ser sempre em Brasília, capital do país. Eu faria sempre lá. Todos os jogos lá. Agora mudaria o horário. 11 horas da manhã não dá. Tem o menor cabimento. Mas enfim, acho legal a ideia da Copa e jogar em Brasília também. E você, Fábio, como é que você vê a Supercopa, esse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense? Eu gosto muito. Já dá um título a um dos times, né? Já começa com uma faixa de campeão. Na Europa, inclusive, né, Sormani, os campeonatos do término ao início, a gente transmite muitos aqui, levam às vezes 3 meses. Terminou meio de maio e começa no meio de agosto. E nesse período tem férias, torneios amistosos. Olha a preparação que os clubes fazem. Aqui não. Aqui o Flamengo foi penalizado, porque ele foi ao Mundial, teve que colocar o Sub-20 ou 23 para começar o campeonato estadual. Os titulares voltaram na segunda, já jogaram na outra segunda. Enfim, não tem como. Não tem caminho. Mas por que jogaram na segunda? Porque tem esse jogo dia 16. Porque se ele tivesse um mês de preparação, eles não tinham jogado ontem. Ontem diante do Resende. Resende teria uma vida mais tranquila, não pegaria o time principal do Flamengo. Mas eu gosto muito dessa competição, acho que é importante. E estou com vocês, tinha que abrir a temporada, mas abrir 16 de fevereiro com todos esses jogos que já aconteceram antes. Uma coisa, vou dar uma cornetada aqui. A Supercopa da Espanha mudou esse ano, para mim ficou ridícula. Levaram... Não, a Supercopa A ideia da CBF é levaram para fora. A Supercopa da Itália, por exemplo, já é vendida para o exterior há um tempão. Fazem jogo, né? Mas a Supercopa levou os vices. Mas assim, o problema é que a Supercopa da Espanha passou para 4 times. Os que chegaram na final. O Real Madrid foi campeão, ele não era nem campeão nem espanhol, nem da Copa do Rei. Não tem sentido. O legal é você fazer um jogo só. Só que os caras, por dinheiro, venderam para a Arábia Saudita. Mas a mesma coisa acontece com a Libertadores. Então. E a própria Mas eu não Champions acho League. legal a Supercopa a Liga dos do país Campeões que é era fora. só os campeões. Depois começa a aumentar. Por quê? Grana. Não, mas assim... A mesma coisa acontece aqui. A Supercopa Isso é como se vai fosse um acabar jogo só. Que você tem a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo vai jogar, também Sim. tem lógica. Sim, mas se aparece lá um milionário árabe disposto a pagar 40 milhões os caras vão levar. de euros Eles vão levar. por uma edição, o cara leva. Agora, leva. a Supercopa do Brasil, a Supercopa da Argentina, ela tem que ser no país, né? Sabe? Mas chegou um cara com um caminhão de dinheiro. Não. Mas isso não vai acontecer aqui, porque é o interesse do árabe. Do X. Aqui tem a Florida Cup, é capaz que vão levar pra Miami. Quase Miami que a Libertadores foi pra Miami. Miami é uma. Miami pode até ser. Mas olha, você vai jogar no estádio para 25 mil pessoas com 15 mil. Então, mas eu vou dizer o que eu vi hoje. Eu vi esse ano em Orlando. A atratividade para o público. Se você andar nas ruas, quem é o Flamengo, quem é o Corinthians, ninguém sabe. Eles conhecem os clubes europeus. Na Major League Soccer, o estádio, por exemplo, do Orlando City, que foi palco da Florida Cup, é 90% de ocupação. 21, 22 mil lugares, dos 25. Na Florida Cup, não tinha 10. Então, a Florida Cup, para mim, em termos de gente, de público, foi muito fraca. Mas tem a torcida sido mais assim. presente foi a do Atlético Nacional de Medellín. Sim. Tinha mais torcedor do Atlético Nacional de Medellín do que corintiano e palmeirense lá. E aí é muita pela gente que proximidade. mora lá, ou então é gente que tá passando as férias lá. Porque aquela região ali, americano não se importa. Miami, Não por se exemplo, interessa. Miami é só brasileiro. É nada. O que tem de venezuelano morando em Miami, colombiano morando em cubano. Israel, é muita gente. Argentino.